O título da mensagem de hoje é: quando portas se fecham, mas os céus se abrem. Quando portas se fecham, mas os céus se abrem. Eu tenho certeza que essa mensagem é de Deus para você hoje, agora. Eu não tenho dúvida disso. Quando estamos na presença de Deus, servindo a Ele, você diz assim: eu estou na presença de Deus, pastor. Eu estou servindo a Deus. Talvez você até diga: eu estou no melhor momento da minha vida espiritual. Eu nunca estive tão firme com Jesus. Eu nunca tive tanta harmonia na minha família. Eu nunca tive tanta comunhão com Deus no meu particular. Mas mesmo assim as portas se fecham. O que fazer? Por que isso? O que está acontecendo? Eu tenho uma notícia para você hoje: os céus se abrirão. Eu tenho uma notícia para você: os céus se abrirão. Permaneça na presença de Deus, mesmo que portas se fechem. Os céus se abrirão e novas direções e oportunidades surgirão para glorificarmos a Deus. Quem já entendeu já está dando glória a Deus aí. Já está comentando, já está escrevendo, já está falando. Sabe qual que é o problema? É que às vezes os céus já estão se abrindo, mas nós estamos olhando ainda para o passado. A gente está olhando para as portas que se fecharam. E a gente está lamentando. Quando nós estamos servindo a Deus, andando na presença de Deus, e portas se fecham, nós precisamos olhar além daquelas portas. Nós precisamos olhar para níveis acima daquelas portas. E o problema nosso é que nós clamamos a Deus e ficamos olhando para aquelas portas. E elas continuam do mesmo jeito e dizemos: não está resolvendo, não está resolvendo, Deus não está fazendo nada, não está acontecendo, não está funcionando, não está funcionando. E Deus está dizendo: eis que eu faço uma coisa nova. Eu ministrei isso na quinta-feira na casa da irmã Cida de forma espontânea. Veio ao meu coração: eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Deus está fazendo uma coisa nova e eu quero falar de 3 tópicos importantes sobre quando portas se fecham, mas os céus se abrem. Eu quero te encorajar a olhar além da sua dor, a olhar além das negativas que a vida lhe impôs, a olhar além das decepções que você viveu, que você sofreu. Olhe além. Êxodo 12, verso 29. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Eu vou ler na NVI, Êxodo, tá? Vamos lá. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó e todos seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Essa transferência de riqueza aqui tem um porquê, tá? Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas, tá? Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado,
pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Cuidado para não passar tempo demais olhando aquilo que é do mundo. Fermenta a tua vida. Deus faz eles saírem rapidinho antes que o pão fermentasse. Você trabalha no meio secular, você convive com pessoas do mundo, mas cuidado para não fermentarem tua vida. Antes que fermentem a tua vida, sai e vai na direção que Deus te deu. Por isso a gente não pode parar de cultuar. Por isso a gente não pode parar de ler Bíblia. Por isso a gente precisa ter alianças saudáveis em Cristo. Senão a gente começa a fermentar, a agir igual ao mundo, pensar igual ao mundo. Mas vamos lá. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi 430 anos. 430 anos sendo explorados. Não todos eles, os primeiros nos dias de José, eles foram honrados. Mas eles não saíram de lá desamparados por Deus, porque o versículo 36, vamos ler o 35 e 36. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Todos aqueles anos de exploração foram pagos em um dia. Deus não esquece. Tudo que você já fez de bom, tudo que você já plantou de correto, fica na presença de Deus, porque o próprio Deus vai te dar a colheita. Eles não saíram do Egito de mãos vazias, houve uma transferência de riqueza um pouco antes. Deus estava abrindo as portas para Israel. As coisas estavam fluindo, e depois de toda aquela persistência de Faraó, não deixo ir, primeira praga, não deixo ir, segunda praga, não deixo ir, terceira praga, não, vocês vão, mas não levem a família, vão, mas não levem os animais, vão, mas não vão longe. E Moisés dizendo, essa eu vou vir mais perto da câmera. Moisés dizendo, nosso princípio de culto é inegociável. Nosso princípio de culto, de celebração em honra a Deus, é inegociável. Tem gente que não precisa de pandemia não, é só ter um churrasco, e deixa de cultuar. Tem gente que na pandemia vai ao shopping, vai ao mercado, trabalha, atende cliente, faz tudo, só a igreja que parece que é o lugar contaminado do mundo. Moisés olha para Faraó e diz, nosso princípio de culto é inegociável. Nós vamos onde Deus mandou, nós vamos do jeito que Deus mandou, e nós vamos com quem Deus mandou. Se Deus mandou levar a mulher, a gente leva a mulher, mandou levar os filhos, leva os filhos, Deus mandou levar os animais para chegar lá e escolher o que Ele quer de oferta, nós vamos. Ei, não permita que nada impeça você de cultuar. E eu não estou falando sobre momento de presencial online, não, eu estou falando de intimidade com Deus, seja na tua casa, seja na igreja, no ajuntamento, seja nas ruas, onde quer que seja. Não permita que nada atrapalhe sua intimidade, sua comunhão com Deus. Moisés não negocia com Faraó, Moisés não abre concessões a Faraó dentro daquilo que Deus deu como direção. A forma como Deus estabeleceu que eles deveriam celebrar uma festa ao Senhor, a adoração ao Senhor, era inegociável, e assim o foi. O versículo 51 vai dizer assim, vou ler o 50 também, só para 50. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Não, eu penso diferente, 2 milhões de pessoas. Não, eu acho que tem que, não, eu acho, eu penso, não, peraí. Quem é que Deus levantou para conduzir o povo para sair? Moisés. E quem que ajuda Moisés? Arão. Então o que Moisés e Arão falar, a gente segue, nós estamos na presença de Deus. Não, pastor, a gente pensa que a gente tem que fazer uma reunião e fazer uma votação. Foi assim que soltaram Barrabás e prenderam Jesus. O reino de Deus não é um reino democrático. Desculpa, os reinos terrenos são. O reino de Deus não é democrático, ele é teocrático. É Deus que governa, é Deus que estabelece. Sabe por quê? Porque quem garante é Deus. Porque quando todas as portas se fecharem, Deus vai abrir as comportas, as janelas dos céus. Deus vai cuidar quando ninguém consegue fazer mais nada. Por isso o governo dele é teocrático, porque ele diz assim, me ouçam, porque eu garanto vocês. Agora, você quer ouvir todo mundo? Pede para todo mundo garantir você. Anota isso aí. Anota o que eu vou te dizer agora, essa frase. Quem é governado por Deus é garantido por Deus. Quem é governado por Deus é garantido por Deus. Quem é governado pelo mundo
é garantido pelo mundo. Quem é governado por si mesmo tem que se auto-garantir. Anota isso. Quem é governado por Deus é garantido por Deus. Quem é governado pelo mundo é garantido pelo mundo. E quem é governado por si mesmo tem que se auto-garantir. Eu prefiro ser governado por Deus. Porque os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não entrou no coração do homem, Deus já está preparando para quem é governado por Ele, para quem o ama. Eu quero ser governado por Deus. Eu quero ser mais governado por Deus. Mais, cada dia mais. Eles fizeram conforme Moisés e Arão falaram. Verso 51. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Olha, a gente precisa parar de dizer assim, é que é o meu jeito, é que é o meu temperamento, é que é a minha dor, é que é o jeito da minha família, é que é a minha cidade, é que... Ei, você é governado pelo Espírito de Deus. Agora você tem que... Claro que nós somos humanos. Dói, frio, calor, ansiedade, preocupação. Mas eu vou sujeitando tudo que há em mim a Cristo. E vou vivendo o que a palavra diz, o que está escrito. Deus, o meu temperamento natural é explosivo. Mas agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus, eu sou uma pessoa, humanamente falando, meio depressiva, meio solitária, meio isso, meio aquilo. Mas agora o Espírito Santo habita em mim. O Deus vivo, Deus Todo-Poderoso escolheu habitar em mim. Morreu por mim na pessoa do seu Filho. Eu sou feliz, eu sou uma nova pessoa. Eu sou governado pelo Espírito de Deus. E aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Você é livre. Até aqui está tudo lindo. Até aqui chegou a hora do vamos ver. Glória a Deus, graças a Deus, chegou o grande momento. Que grande momento é esse, pastor? O momento que o povo vai sair em liberdade, o momento que o povo vai seguir e tal. Tudo parece lindo, fantástico. Mas no capítulo 14, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Não importa o que o mundo pense a seu respeito, eles estão confusos. Ai, esse povo é meio confuso, esse povo é meio fanático, esse povo é meio alienado. Lógico que a gente não tem que ser fanático. Ai, esse povo diz porque Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus. Irmão. Antes de falar de mim, eu preciso falar de Deus. Sou governado por Ele. Quem me garante é Ele. Quem lava as minhas sujeiras, perdoa os meus pecados, quem resolve a minha vida, quem me coloca de pé é Deus. Eu sou governado por Deus. Quem me garante é Deus. Se eu for governado por mim mesmo, eu não dou conta. Faraó ouve a notícia. O que está acontecendo? Olha, o povo começou a ir, agora parece que eles estão andando meio confusos. Mas Deus mandou eles se acamparem diante do mar. Por que Deus não fala para Moisés? Moisés, acelera o povo. Acelera que daqui a pouco o faraó vem atrás. Não. Deus faz o povo parar de propósito. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus vai parar. Ei, anota isso e não esquece. Tem coisas na sua e na minha vida que Deus vai parar de propósito. E no primeiro momento, nós, por sermos humanos, nós vamos ficar meio agoniados, desesperados. Meu Deus, o que vai ser de mim agora? E Deus vai dizer assim: fica tranquilo, fui eu que parei você aí, porque eu vou ser glorificado com uma visão maior do que aquela que você tinha enquanto estava em movimento. Às vezes nós estamos tão atarefados, estamos tão envolvidos no hiperativismo. Eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou conquistar, e eu vou crescer, e vai dar certo, e vai acontecer. Que Deus fala: para tudo, acampa. O que é isso aí? Monta aqui o acampamento. Vocês não vão só dormir, vocês vão ficar um pouquinho aqui. Quanto tempo? Só confie. Há momentos na sua e na minha vida que Deus dá uma pausa. Para tudo. O que você está vendo na sua frente? O mar. E atrás? Nada. Já está melhor do que no Egito. Aí Deus fala assim: espera um pouquinho. Deus, é melhor a gente ir? Não, espera mais um pouquinho. Deus, e agora? Espera mais um pouquinho. Ele ainda não deu resposta, ele ainda não deu direção. Espera. Eles pararam acampados diante do mar e foi Deus que fez isso.
você vai ver que houveram outros 2 homens, a gente vai falar hoje pelo menos, que Deus também parou, por assim dizer. 3 homens, na verdade, a vida deles. 2 Deus parou mesmo. Portas se fecharam, mas os céus se abriram para eles. Israel parou quando poderia ter acelerado. Deus mandou parar. E aí o versículo 5, Deus faz eles acamparem diante do Mar Vermelho. Versículo 5 vai dizer assim, verso 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. É o que o mundo diz, quando você começa a servir a Deus mesmo. Sabe quando você para de ir às vezes para farra, para bagunça, às vezes nem falam nada, mas quando vem que você está se comprometendo com a obra de Deus, com o reino de Deus, aí começa a incomodar o inferno. O que a gente fez? Agora ele vai lá evangelizar, agora vai orar. Para que isso? Não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Ei, cuidado com quem você está ouvindo. Quem critica o fato de você se disponibilizar para servir a Deus é quem tem mentalidade como os egípcios, igual Faraó. São aqueles que estão inflamados pelo mundo e querem ver você explorado pelo pecado. Mas agora você é livre em Cristo Jesus. E toda pessoa livre em Cristo Jesus ama compartilhar essa liberdade com o próximo, manifestar o amor de Deus na vida do próximo. O egoísta, o egocêntrico, ele pensa só nele. Ele vê a igreja como um lugar onde ele vai receber o que ele quer. Ele vê a igreja como um lugar onde ele vai ter os seus desejos atendidos. Tem gente que vê a igreja como a lâmpada do gênio. Eu vou lá de domingo, vou lá de quarta, dou uma esfregadinha na lâmpada e Deus atende os meus desejos. Ei, a igreja é o lugar primeiro de entregar. Entrega, é onde eu entrego a minha vida a Jesus, porque Deus entregou o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus por mim. Igreja é lugar de entrega, eu entrego a minha vida suja e eu recebo uma vida limpa, restauração. Eu entrego os meus pecados e reconheço que na cruz do Calvário, Jesus tomou todos eles sobre si. Eu entrego a minha visão, eu não ando mais por mim mesmo, ando pela palavra de Deus. Eu entrego o meu coração e deixo Deus sarar. Entrego o meu temperamento desequilibrado e deixo o Espírito Santo colocar as coisas no lugar. Entrego o meu tempo para ouvir alguém, para interceder por alguém, para servir alguém, porque cristianismo sem servir ao próximo não é cristianismo. Um cristianismo onde você não tem tempo e não pode servir o seu próximo, não é cristianismo, é hedonismo, é tudo para você, em favor do seu eu. Faraó fica indignado. Os egípcios dizem assim: perdemos nossos escravos, vamos pegar esses caras de volta. Vamos atrás dessa turma. O mundo está querendo te chamar de volta. O mundo vive tentando reconquistar você e eu. Vive tentando, lançando, sabe, aquela isca para ver se a gente pega e volta. Aqui não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu não volto, eu sou de Deus, é daqui para o céu. Aí vai dizer mais, versículo 6. Então Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se Faraó, olha só, tudo parecia lindo e perfeito. Israel está acampado diante do mar, vamos esperar a próxima instrução de Deus e estamos livres. Nesse meio tempo começa um rebuliço lá no Egito. O povo hebreu não sabe, ninguém mandou o WhatsApp para avisar. Até então está tudo sob controle. O povo hebreu está feliz da vida. De repente, no verso 10 diz: ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Sabe o que eles viram? Que vinha o exército inteiro de Faraó com seus carros. Se eles vissem que vinha Faraó com uma pequena comitiva, eles entenderiam: Faraó vem conversar com a gente, Faraó vem negociar com a gente, Faraó vem ver como é que estão as coisas. Mas quando eles veem aquele exército todo chegando, eles dizem: Faraó vem fazer mal para a gente.
os nossos olhos se abrem, e a gente começa a enxergar que o mundo não tem nada de bom para nós, que na verdade o mundo quer nos oprimir, o pecado quer arrancar de nós a dignidade. Quantas pessoas hoje se sentem envergonhadas pelo estilo de vida que decidiram, mesmo depois de terem sido iluminadas por Jesus, deixaram o mundo cercar você, arrancar de você sua dignidade. Mas eu tenho uma notícia para você: os céus ainda estão abertos, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de conserto, ainda é tempo de salvação. Se entrega, volta para Jesus hoje, não deixe para amanhã. Agora eles estão vendo que o faraó está se aproximando. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Sabe o que eu acho interessante? Fantástico. Isso aqui retrata bem nós. No mesmo versículo 10, diz aqui que eles, aterrorizados, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. E no versículo 11, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos que nos trouxe para morrer no deserto? Ei, peraí, você clamou a Deus e não deu nem tempo de Deus responder, já está murmurando com os outros. Ei, irmão, isso é o retrato da nossa vida muitas vezes. A gente acabou de fazer uma oração, um clamor, aí a gente cruza com alguém. Um exemplo: você vai na igreja e ora, a hora que você sai, você vai para um culto, a hora que vai sair, alguém fala: ei, irmão, tudo bem? Tudo bem? Nada, está complicado, meu casamento vai acabar, eu vou passar fome, o negócio vai ficar feio, meus filhos vão virar tudo drogado, não sei o quê. Ei, você acabou de clamar. Você não deu tempo nem de Deus mostrar a glória dele, e você já começou a abrir a sua boca grande e murmurar com um monte de gente. Tem gente que precisa converter os lábios, e Tiago fala disso. Os homens governam navios, os homens governam aviões, mas não governam a língua. O mesmo povo que acabou de clamar: Deus nos livra, Deus, olha o faraó vindo, Deus, nós confiamos, Deus. E aí, Moisés? Aprontando com a gente, né? É a pessoa que vai para o culto, ela clama a Deus, acaba o culto, fala: ei, pastor, não vai resolver minha vida não? E aí, marido, e aí, esposa, e aí não sei quem? Ei, está na hora de você ouvir a Deus. Você clamou, agora ouça o que Deus tem a dizer. Falou com Deus, agora faça o que Deus te mandou fazer. Pratique os princípios que Ele mandou e confie. Deus sabe fazer o melhor na minha e na sua vida. É hora de você clamar e confiar. Eles clamaram, mas na sequência mostraram que não estavam confiando. Já começaram a murmurar, já começaram a pressionar: Moisés, Moisés, olha aí, Moisés, você não está vendo, Moisés? Versículo 12: já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Paz? Uma vida escrava realmente é paz? Deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Fica firme, meu irmão, na direção de Deus. Fica firme, mesmo que seus olhos não estejam enxergando nada, as portas se fecharam. Fique firme, porque tem livramento de Deus chegando para você e para mim hoje. O que parece muitas vezes uma porta fechada é um livramento de Deus, e a gente nem percebeu ainda. Fica firme. Versículo seguinte, 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Pronto, agora é hora de levantar acampamento, é hora de agir. Recebeu a palavra, faz o que Deus está dizendo. Sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra
e seus cavaleiros. Veja que interessante, Deus não diz assim, ó, a perseguição vai cessar. Não, Deus diz a perseguição vai continuar. E sou eu que estou mandando eles perseguirem vocês. Por quê? Porque hoje eu quero abrir para vocês uma visão maior, uma visão que vocês não imaginavam. Olha o livramento que Deus vai dar e você vai entender. Olha que tremendo isso, eu vou chegar já. Versículo 19... a seguir o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs por trás, se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Rogerinho e Zé Paulo, venham aqui por favor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Fiquem um de cada lado aqui, por favor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um vento forte oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Presta atenção no que Deus fez. Deus virou e falou assim, ô Moisés, faz o seguinte, fala para o povo que eu vou ser glorificado, que Faraó vai seguir vocês. Sou eu que estou mandando, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque acabou, chega, minha paciência com Faraó esgotou. E você, pega essa vara, pega esse cajado que eu te dei, pega esse instrumento que foi sinal da minha aliança com você. Ei, o nosso instrumento, sinal da aliança com Deus, está aqui. Você não precisa de um cajadinho mágico hoje, aqui ó. Pega esse instrumento, a Bíblia, a palavra de Deus, pega o sinal da aliança com Deus e vai adiante. Mesmo que você continue sendo perseguido, com essa palavra, a tua chegada a níveis muito maiores já é garantida pelo Deus que te deixou essa palavra. Pega mais a Bíblia e menos noticiário. Pega mais a Bíblia e menos conversa fiada com gente desocupada. Pega mais a Bíblia e menos as suas emoções. Ô Moisés, por que você está clamando a mim? Pega essa vara, estende diante do mar. Agora, sabe o que me chama a atenção? O que acontece com o anjo. Põe aí o versículo para mim, Ana, do anjo. O anjo, então nós vamos aqui, né, fazer um teatrinho. O Zé Paulo, vem para o lado de cá, meu filho, vem aqui. Rogerinho vai para o lado de lá. Pronto, bacana. Rogerinho, fica aqui no meio, filho, é melhor. Isso, pronto. Tá. O Rogerinho, ele vai representar o povo hebreu. O povo hebreu que quer atravessar. O Zé Paulo, hoje foi rebaixado a Faraó. O Zé Paulo, que vocês gostam de ver ele sendo Jesus, anjo, hoje ele é o Faraó. E eu sou o anjo, claro que eu não sou besta. Ó. Vai mais para lá, o Faraó. Faraó ainda não tem problema não. Ele vai sumir da câmera do Instagram, mas está tudo certo. É desse jeito mesmo que está lá aí no Instagram. Cadê o Faraó? Não estamos nem vendo. O anjo está aqui. O povo hebreu está acampado, tranquilo. E o anjo está aqui. O anjo está. A direção que você vai é essa. O anjo está onde que diz, ó. A seguir o anjo de Deus que ia onde? À frente. À frente dos exércitos de Israel. O anjo está aqui. Ó, a direção agora é essa, agora anda aqui, agora anda colar. Segue o anjo. É isso, aí estão lá andando. Agora o Faraó recebeu notícia. Eles estão andando meio confuso. Eles estão andando, mas não estão saindo do lugar. Acho que eles se perderam. O Faraó aproveita e resgata de volta. O anjo para. Deus fala, se acampem aí. O Faraó fala assim, vamos alcançar eles. Eles acamparam, estão meio perdidos. O anjo que está guiando, o anjo que está à frente, quando o Faraó se aproxima, Faraó, o anjo faz isso aqui. Pega meu filho. Ei, quando você está sendo guiado pela palavra, a mesma palavra que te guia é a palavra que te protege. Quando você está sendo dirigido pela palavra, a mesma palavra que lhe ilumina é a palavra que garante a tua retaguarda. Passa por mim. Eu quero ver demônio do inferno passar por cima da palavra do Deus vivo. Não passa. O Deus Todo-Poderoso é comigo e é com você. Ele vai à frente, Ele direciona, mas Ele é a nossa retaguarda. Ele é a tua garantia, meu irmão. Pode descer, Faraó, pode descer o israelita.
Está claro isso? Isso está acontecendo hoje. Se você crê, dá glória a Deus onde você estiver, pelo amor de Deus. Isso está acontecendo hoje, a gente não está vendo aos olhos nus, mas está acontecendo. Mas o faraó continua vindo, continua. Mas ele não consegue tocar em você, porque tem um anjo impedindo. Aí a gente fala como se fosse pouca coisa, só falta. Não, graças a Deus que falta, isso aqui o diabo não vai poder fazer. Por quê? Porque o anjo de Deus está ali, acampado. Porque a palavra de Deus está ali, te protegendo, te garantindo. O anjo que estava à frente, agora, ele é mais útil atrás. Deus sabe onde ele coloca anjo, onde ele coloca porta, onde ele coloca direção, onde ele fecha, onde ele abre. Deus sabe, confie em Deus. Tire seus olhos do natural e confie 100% em Deus. Vamos lá, eu parei no versículo 22, foi isso? Não, ainda eu estava no 20. Vou ler o 20. Então, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Lembra onde estava o anjo? O anjo estava à frente. Quando o faraó chegou, o anjo foi para onde? Atrás. E agora, o mar ainda está lá na frente. E agora? Agora é Moisés que tem que agir. Ei, tem hora que você está esperando o anjo agir, não é o anjo que tem que agir, é você que tem que agir. O anjo não está mais à frente de Moisés nem do povo, o anjo foi para trás para protegê-los de Faraó. Quem está à frente do povo? Deus, orientando Moisés. Moisés, estende a tua mão. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente é fanático, alienado, e os outros riem da gente mesmo. Vamos orar, vamos. E depois de orar, nós vamos ouvir o que Deus mandou e nós vamos fazer. O Brasil está do jeito que está porque tem muita gente que não faz nada, que aceita tudo. Eu não estou falando sobre fazer rebelião, não. Mas nós vamos nos posicionar em Deus. Nós vamos tomar decisões em Deus. Nós vamos tomar atitudes em Deus. Nós vamos abrir os nossos olhos e enxergar o que Deus está fazendo. Estar atentos, ligados ao mover de Deus. Tem hora que é para você agir, que é para eu agir. Nesse caso, o anjo já foi para trás e é Moisés quem tem que agir. Moisés estende o cajado. Estenda hoje o seu cajado. Abra a tua boca. Deixa Deus usar a unção que Ele colocou na tua vida, o chamado, o propósito, a visão, o talento, a capacidade. Eu estou estendendo o meu cajado. Como? Estou aqui entregando a palavra que Deus deu. É o talento que Deus me deu. Não é de mim mesmo, é dEle. Eu estou estendendo o cajado. E eu tenho certeza que em nome de Jesus tem muito mar vermelho se abrindo nessa hora em nome de Jesus. Estenda o teu. Faz alguma coisa. Nós estamos precisando de gente que faça. Gente que fica, não, porque Deus vai fazer. Tem hora que é você que vai fazer. Até o anjo já saiu da frente. Ele foi atrás só para te proteger, mas é você que vai falar. Tem que ter coragem. Verso 22, eu parei no 22. Agora nós vamos já para 26, para acelerar aqui, 26. Mas o Senhor disse a Moisés. Aí, só antes de eu ler o 26. Israel começou a andar. Paredes dos dois lados de água. Viraram duas paredes enormes, Mar Vermelho. Eu estive lá, lindo o Mar Vermelho. Fantástico. Tomei banho de mar lá, inclusive. Que água gostosa. Verso 26. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. Os egípcios entraram também. A perseguição continuou. Às vezes você está pensando que a perseguição tem que acabar. Não, Deus vai deixar a perseguição mais um pouco para mostrar que Ele é maior do que a perseguição. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios.
temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Moisés clamou, o mar se abriu. Sabe por quê? Presta atenção no que Deus queria fazer. Deus permitiu, Deus, na verdade, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo hebreu. E Faraó entra com o seu exército para quê? Imagina, Israel atravessou o mar e está lá no deserto. Daqui a pouco chega a notícia, não sei não, hein? Faraó vai perceber que nós estamos demorando a voltar, ele vai vir atrás da gente. Não sei não, hein? Tem coisas que Deus vai permitir você passar por um aperto para te fazer livre definitivamente. Israel, depois daquela travessia, se tornou livre de verdade. Pare de pensar que a sua vida vai ser de pequenas migalhas. Há guerras que serão maiores, mas trarão uma liberdade muito maior para você. Esse foi o caso. Deus colocou Faraó e os egípcios para irem atrás do povo hebreu, para riscar de uma vez por todas. O povo hebreu está no deserto, e Faraó, acabou. E o povo egípcio, acabou, ninguém vem atrás da gente. Entramos na terra prometida, será que os egípcios agora vêm cobrar alguma coisa da gente? Não tem mais egípcio. Ei, tem coisas na tua vida que tem que cessar, você tem que pôr um fim, tem aliança que você tem que quebrar definitivamente. Eu não estou falando aqui de casamento, eu estou falando que tem alianças, tem amizades, tem lugares que você frequenta, tem ideias, projetos que Deus já falou, não sou eu não estou nisso. Quebra de uma vez, antes que isso arrebenta a tua vida. O que Deus faz é trazer um livramento definitivo, uma libertação definitiva. E a primeira situação, ou primeiro dos 3 tópicos de hoje, quando portas se fecham, mas os céus se abrem. O primeiro aqui eu vou pôr a introdução e já vou falar o primeiro. Quando estamos na presença de Deus, servindo a Ele, as portas se fecham para nós, os céus se abrirão, e novas direções e oportunidades surgirão para glorificarmos a Deus. Primeiro tópico. Pode colocar o primeiro, filho. Isso. Céus abertos para libertação. Céus abertos. Quando Moisés olha para frente, o que ele tem é o mar vermelho. Quando ele olha para trás, o que ele tem é perseguição. Mas quando ele clama a Deus, o que tem é céus abertos para uma libertação extraordinária. Talvez você olhando para frente não enxergue uma solução, uma saída. Olhando para trás você se sinta oprimido e perseguido. Mas olhando para o alto, como o salmista disse, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tem céus abertos para a libertação hoje aqui. Primeiro ponto, tem céus abertos para a libertação. E o segundo ponto, Atos capítulo 7, vamos lá? Primeiro exemplo é esse, céus abertos, quando portas se fecham, mas os céus se abrem. Primeiro exemplo, céus abertos para a libertação. E o segundo, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Segundo exemplo de quando portas se fecham, mas os céus se abrem. Atos 7, verso 54. Vou continuar na NVI. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Olha que sério. E Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, não, para aqui um instante só. Estevão estava sendo injustiçado. Qual foi o pecado? Qual foi o crime que Estevão cometeu para que ele estivesse sendo humilhado,
para que estivessem revoltados contra ele. Ele pregou a palavra, ele falou de Jesus. Ele falou: Jesus é aquele de quem as Escrituras dizem, o Messias. Jesus é aquele que é anunciado desde Moisés. Jesus, Jesus, Jesus. Os religiosos ficaram indignados, começam a oprimir Estevão. E Estevão já não vê saída, ele está cercado, é gente batendo de um lado, é gente batendo do outro, é gente se lançando sobre ele. E o que ele vê? Céus abertos. Na NVI diz que ele olhou para o céu. Na Almeida Revista e Corrigida diz que ele fixou os olhos no céu. E fixando os olhos no céu, você precisa olhar para o céu e fixar os seus olhos lá. Nós precisamos colocar bem firme diante de nós qual é a visão de Deus para nós. E no segundo tópico nós vemos um homem, Estevão, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo injustiçado, sendo agora aprisionado numa situação de morte, agredido, mas que continua olhando para o céu. Continua olhando para o céu. As portas na terra se fecharam para Estevão, mas os céus estão abertos para ele. Não importa o que os homens tentem fazer para impedir eu e você de irmos adiante. Se os nossos olhos estiverem fixados nos céus, se os nossos olhos estiverem firmados na palavra, sempre haverá uma visão maior do que qualquer tipo de dor ou perda aqui. Olha, o versículo 58 diz: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos, seus mantos, aos pés de um jovem chamado Saulo, aquele que vai se converter, aquele que vai ter um encontro com Jesus. E quando Jesus, com toda a sua glória, aparecer ressurreto para Saulo, ele vai cair prostrado. Eu não consigo olhar, é muita glória, e fica cego. Na verdade reconhece que é cego espiritualmente, religioso. E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Ele reconhece que há uma divindade diante dele, mas ele não sabe quem é. Jesus diz: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Naquela hora, Saulo não está enxergando fisicamente nada, mas na cabeça de Saulo, eu imagino que Saulo está enxergando Estevão pregando para ele, e ele concordando com o apedrejamento de Estevão. Ei, meu irmão, só planta a semente, só continua testemunhando Cristo. Pode ser que ninguém te dê ouvido na hora, pode ser que te dê pedrada e dói, mas aqueles que apedrejam, ou aqueles que se calam quando você esperava que eles se posicionariam em seu favor, que eles diriam: não, isso não está certo, mas eles se calam e deixam você apanhando sozinho. Eles deixam arrebentarem com a sua reputação, eles não fazem nada. Esse é o Saulo. O mínimo, a Bíblia diz que no mínimo, Saulo consentiu, Saulo permitiu, Saulo concordou com o apedrejamento de Estevão. Lançaram seus mantos aos pés de Saulo. Saulo, cuida aqui para mim que eu vou só matar esse cara. Não, claro que eu cuido. Eu sou o cara que cuida das coisas para vocês matarem aquele cara. Estevão morre, mas nasce Paulo. Estevão morre, mas o seu legado está vivo. Estevão morre. Na verdade é mais lindo ainda, o verso 60 vai dizer que ele adormeceu, mas ele morreu. Mas a glória de Deus flui de forma perfeita através da vida e do ministério de Estevão. Saulo, quando eu imagino, cai na estrada no caminho de Damasco, cego, e Jesus diz: sou eu aquele a quem você persegue. Eu imagino comigo que começa a passar na mente de Paulo e nas suas memórias todas as vezes que alguém falou de Jesus para ele, inclusive a morte de Estevão. Eu imagino que Saulo fala assim: então aquilo que o Estevão falou era verdade. Quando todo mundo apedrejava ele, ele dizia que ele estava vendo esse Jesus. É exatamente isso, era isso que ele estava vendo. Ei, meu irmão, se você negar sua fé, aqueles que hoje ainda não creem, como é que eles vão crer? Você não pode negar sua fé, você não pode recuar agora. Pastor, a situação está apertando, fica firme com Jesus, porque agora você vai gerar filhos na fé, agora você vai gerar pessoas para o reino. Em momentos desses que todo mundo está desesperado, quem é você?
é a mulher mais desesperada que o ímpio? É o homem mais desesperado que o descrente? Você não entendeu que a nossa vida não é aqui não? Isso aqui vai acabar, nós vamos para o céu, gente. É um desespero. Aí morre de infarto dentro de casa. Não, eu não vou ver desesperado, eu vou ter cautela, eu vou ter preocupações naturais, eu sou humano, sinto frio, calor, medo, tudo isso, mas eu vivo para o reino dos céus, a minha visão está acima disso. Estevão, está ali, é para eu parar de falar? Não paro, mas as autoridades estão mandando parar de falar, não paro, me prenda, me mate, mas eu não paro de falar, não paro. Tem que me controlar, porque eu estou isso aqui de falar assim, deixa vir para cima de mim. Vai. A igreja chegou até a gente porque homens foram corajosos, se posicionaram, tudo tem limite. Estevão é valente. E Saulo é gerado através do sangue de um valente, dentre outras coisas. Saulo recebe o legado. Saulo recebe as memórias, as lembranças de um Estevão que apedrejado não se vingou. Mas ele viu os céus abertos, quando as portas se fecharam. Portas se fecharam, mas os céus se abriram para Estevão. Olha o verso 60. Verso 60. Então caiu de joelhos. Não, vamos ler o 59, que é lindo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Estão te apedrejando, ore. Ai pastor, falaram mal de mim, vou sair da igreja. Nossa, é bem espiritual, hein? A Bíblia diz que quando te apedrejam, você tem que orar. Ei pastor, eu não vou ficar mais na igreja não, porque o Marcelão... Passei lá na porta, o Marcelão falou, nossa irmã, chegou atrasada. Estão falando mal de você, estão te apedrejando, a Bíblia manda orar. Quando apedrejava Estevão, ele orava. Quando o povo vai para Moisés, Moisés, você trouxe a gente diante do mar vermelho, por falta de túmulo, a gente falou que era melhor ficar lá, o que Moisés faz? Ora, Deus, e aí? Deus fala, por que você clama a mim? Diga ao povo que marcha, estende o cajado e vão para cima. Você precisa falar menos do que os outros estão falando de você, se preocupar menos com a vida dos outros e se preocupar mais com a opinião de Deus a teu respeito. Qual é a opinião de Deus a seu respeito hoje? O que Deus tem a dizer sobre eu e você hoje? Tem coragem de acabar esse culto e dizer, Deus, e aí? Qual que é a tua opinião sobre mim? Mas tem que ter coragem de ouvir. Alguns de nós, Deus vai falar assim, você se tornou frouxo, você era tão valente na fé, agora tudo você está escondidinho. Ai, está no meu... Ai, não sei o que, Deus. Ai, Deus tem misericórdia. Ai, que medo. Ai, porque a gente tem tudo não sei o que. Ai, não, porque a Bíblia... Ai... A Bíblia diz que desde os dias de João Batista se faz violência para se apoderar do reino de Deus. É guerra. Onde estão os soldados de Cristo? Onde estão as testemunhas vivas que não tem mais a sua vida por preciosa, mas preciosa é a mensagem que carregam? Cadê? Estevão, ora. Estão me dando pedrada, eu vou orar. Me decepcionaram, eu vou orar. Me abandonaram, eu vou orar. Gente, dói. Eu também sinto dor, frio, triste, tudo isso aí. Aí quando chega mesmo, tá aquela angústia, tá um nozão na garganta, fala, Deus, eu preciso orar, preciso falar com o Senhor. Porque tem coisa que dói e chateia. Porque vem de onde você não esperava. Ou não vem o apoio que você esperava vir. Estevão está vivendo isso, mas está orando. Ora. Quando as portas se fecham, ore, os céus vão se abrir. Enquanto apedrejava Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Gente, é fantástico, é fantástico. Estevão se entrega a Jesus até no meio da dor, e com isso ele recebe a capacidade de abençoar quem o está apedrejando. Ele imita Jesus, que na cruz diz, Pai, não leve em consideração, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão diz, Senhor, não leve em consideração esse pecado, perdoa, eles não sabem, eles estão fazendo bobagem. Estevão se entrega e deixa um legado. Seja abençoador, mesmo quando te aprisionarem. E Paulo está vendo, guarda isso. Paulo, que é Saulo, está vendo o legado de Estevão. Tem gente que está observando como você se comporta quando a vida te aperta. E como é que você e eu nos comportamos. Confie em Deus. Confie em Deus. Deixa um legado. Ele adormeceu. Segundo ponto, quando as portas se fecham, mas os céus se abrem. Segundo tópico. Segundo é céus abertos para salvação.
quando as portas se fecham, os céus ainda se abrem para operar salvação. Estevão não recebeu o livramento horizontal diante dos homens, mas recebeu salvação vertical. Os céus se abriram para Estevão. Para Moisés, o primeiro livramento foi horizontal. O mar se abriu, um caminho diante dele, um caminho horizontal. Vai, o faraó, o exército dele vem atrás, mas você vai adiante. Já Estevão não, Estevão é vertical. Os céus se abrem, a glória de Deus se manifesta naquele momento, a glória de Deus se manifesta naquele momento de dor, e Estevão adormece onde? Nos braços de Jesus, foi Jesus que ele viu. Jesus veio pessoalmente buscar. Ô Estevão, quem você vai ver sou eu, não é nem anjo que você vai ver a mim. Eu quero ver Jesus. Tem céus abertos quando portas se fecham, para salvação também. E o terceiro e último tópico dessa mensagem, Apocalipse capítulo 1. Veja que Deus não livrou Estevão nem da morte por apedrejamento, nem da vergonha e da humilhação. Deus fez mais do que isso, né? Deus mostrou céus abertos, uma glória muito maior, e ao lado de Jesus, para ser desfrutada, e levou ele. Gente, alguém vai dizer, não pastor, isso não é vitória. Paulo falou assim, que o pouquinho vislumbre que ele teve do céu, a vontade dele era ir logo. Estevão não passou nem vontade, já foi. É que a gente só enxerga isso aqui, irmão. A hora que a gente enxergar um pouquinho lá, a gente fala assim, meu Deus, isso é que é vida. Sabe aquela história da pessoa que diz assim, ó, se eu fui pobre, nem lembro mais? Quando a gente estiver no céu, a gente vai falar assim, se eu tive um corpo carnal, corrompido no pecado, nem lembro mais. Eu vou dizer isso em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar disso no céu, nem lembro mais. Tentação da carne, decepção, frustração, nem lembro mais. Se eu já sofri com capeta, já nem lembro mais. Eu vou para o reino dos céus. Estevão vê céus abertos para operar salvação. Moisés vê céus abertos para operar libertação. Hoje tem céus abertos para libertação. Hoje tem céus abertos para salvação. Mas ainda tem mais, e é onde a gente finaliza com o terceiro tópico. Apocalipse 1, versos 1 e 2, diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, vou tudo na NVI hoje. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. É gostoso, né? Quem quer receber revelações de Jesus, dá glória a Deus aí. Eu quero, Jesus mostra as coisas para mim, me dê revelações. Que bacana, né? Essa hora que eu queria igreja cheia aqui, todo mundo, eu quero pastor, glória a Deus. Então vamos lá. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Todos nós, eu creio que a maioria diria, eu quero revelações de Deus, mas onde que ele recebeu essas revelações? Em Patmos. O que é Patmos, pastor? É um Fernando de Noronha, é uma ilha. É uma ilha onde estava estabelecida uma prisão colonial. Ainda que a revelação de Jesus, ele foi levado para a prisão, e lá ele recebeu essa revelação. Ele foi levado para a prisão, e lá ele recebeu essa visão. João escreve Apocalipse preso em uma ilha, naquilo que a gente poderia chamar, entre aspas, de prisão de segurança máxima. Põe numa ilha, porque o cara fugir, ele está no mar. Para onde que ele vai? O cara está preso num presídio na cidade, ele foge, vai para a cidade vizinha, anda por ali. Agora está numa ilha que ele saiu, só tem mato e mar. E agora? João está preso, mas o anjo de Deus vai lá. Deus está falando com você, que diz assim, pastor, eu estou numa situação que eu estou preso, não tenho o que fazer. O anjo de Deus vai aí. Deus te dá uma visão aí, mesmo estando sentindo prisioneiro. Deus tem uma visão. Qual é a visão que Deus tinha para João, que era para ser compartilhada conosco? Vamos para o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Presta atenção porque é completo, tá? Tem gente que pensa que ser de Jesus é só vitória. No sofrimento também. Tem. Está no pacote. Eu não concordo. Você concordando ou não, está no pacote. Isso aqui é Apocalipse, gente. Último livro da Bíblia. E está falando que ainda tem sofrimento quando estiver nesse corpo da carne.
Não está dizendo que a gente vai ficar derrotado. Em Cristo somos mais que vencedores, mas está dizendo que vai doer a vida. E eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Fui preso por causa do Senhor. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus lombos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades, ou do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. João recebeu a maior revelação que alguém pode receber: a revelação do fim dos tempos, a revelação da guerra final, do Armagedon, a revelação do arrebatamento, a revelação de Jesus Cristo triunfante, glorioso, poderoso, a palavra se cumprindo, uma língua com uma espada de 2 gumes, seus cabelos brancos, chamas de fogo, ouro puro. Tudo que a Bíblia diz sobre Deus, ele vê em Jesus naquela hora. Naquele momento ele vê Jesus como a palavra revelada. Presta atenção, João já tinha visto Jesus como homem. Os apóstolos tinham visto Jesus como homem. Agora João vê Jesus como Deus, como palavra. Não é mensagem de hoje, mas se a gente for esmiuçar a descrição de Jesus aqui aparecendo para ele, parece uma coisa doida: 7 estrelas na mão, e língua como uma espada de 2 gumes. Porque a Bíblia diz que é a espada de 2 gumes para penetrar a divisão da alma e do espírito. Tudo o que diz ali está descrito nas profecias sobre Deus. Deus é aquele, voz de muitas águas, o que troveja como voz de muitas águas. Tudo. Ou seja, ele está vendo Deus como Deus é na sua essência, a pessoa de Jesus. Gente, olha que visão tremenda. Mas as portas estavam fechadas, João estava preso, mas a glória de Deus continua livre. Você diz assim: pastor, estou numa situação que eu estou preso, sem situação, sem saída, sem solução, sem esperança, mas a glória de Deus é livre e vai alcançar você. Quando as portas se fecham, Deus ainda tem glória para manifestar na nossa vida. Deus não livrou João imediatamente da prisão de segurança máxima da ilha de Patmos. Deus primeiro conservou ele um tempo lá e revelou a João Jesus e o futuro. Ei, lembra que eu falei para você guardar lá em Êxodo, quando Deus, se eu não me engano foi Êxodo 14, 4. Põe Êxodo 14, 4. Então endurecerei. Não. Põe o 2 para mim, verso 2. Isso, é isso aí. Digam aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte de Baal-Zephon. Deus para Israel e fala: fiquem acampados diante do Mar Vermelho. Mas a gente já quer ir logo, vai que o faraó vem atrás. Não, acampa, para tudo. Aí a gente volta lá para João. João é levado para a ilha de Patmos. Senhor, me livra daqui logo. Não, ainda não. Você vai ficar um tempo aí. Por quê? Porque eu tenho uma revelação para te dar aí. Ei, tem fases da nossa vida, tem estágios da nossa vida que a gente quer acelerar, quer que acaba logo. Mas Deus fala assim: segura, porque eu tenho algumas revelações que eu só posso te dar aí. Eu preciso que você pare tudo para focar em mim. Eu quero mostrar a minha glória para você. João fisicamente estava preso, a revelação de Deus não. Vamos terminar em 2 Timóteo, que eu já vou te falar qual o título desse terceiro tópico. É muito forte isso, muito forte. Deus dá a visão a João do futuro. Deus dá
para mim e para você hoje uma visão de futuro. Há futuro para você e para mim. Há esperança para mim e para você. Creia nisso. Segunda Timóteo, capítulo 2, para a gente terminar. Versículo 9, olha o que Paulo diz. Pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Nós podemos até estar presos numa situação que a gente não sabe o que fazer, mas a palavra de Deus não está. João estava em Pátimos, numa prisão de segurança máxima, mas a glória de Deus não estava presa. Terceiro tópico que você e eu precisamos guardar hoje é céus abertos. Quando portas se fecham, tem céus abertos para a revelação. Ninguém pode aprisionar a visão e a palavra de Deus, mesmo que todas as portas se fechem para você aqui na terra. Os céus têm uma revelação, os céus têm uma palavra. Mesmo que você se sinta aprisionado e diga, agora eu não tenho escolha, eu te digo que ninguém pode aprisionar, e nem a visão e nem a palavra. Paulo foi preso, e Paulo escreve a Timóteo, Paulo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Sabe por quê, Timóteo? Porque quando Jesus apareceu para mim no caminho e eu caí de joelhos, eu me lembrei de Estevão. Estevão estava morto, mas a palavra, a mensagem que Jesus entregou através da vida de Estevão estava livre e me alcançou ali. Quando eu vi aquele Jesus, eu falei, é esse que o Estevão viu, é esse. Ô meu irmão, o que você está vivendo hoje está dando liberdade à palavra de Deus. O que você está vivendo hoje dá liberdade à visão de Deus. Deus está te forjando, Deus está te preparando, porque mesmo que as portas se fechem, os céus se abrem para libertação, para salvação e para revelação e visão de Deus, para mim, para você e para nossa família, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Oh meu irmão, pode dar glória ao Deus vivo, Ele é maravilhoso. Essa mensagem tinha que estar todo mundo aqui para a gente pegar fogo junto. Oh glória. Mas incendeia a tua casa, vamos orar. Eu creio que Deus falou com você, eu creio que Deus falou como falou comigo. Ninguém pode aprisionar a palavra de Deus é livre. Os céus continuam abertos para libertação. Deus livrou Israel. Atravessaram o Mar Morto, Mar Vermelho, aliás. Deus salvou Estevão. No meio da dor, Ele ainda liberou uma palavra, que no mínimo foi uma semente no coração de Saulo, de Paulo, que se tornou o maior escritor do Novo Testamento. E em Pátimos, numa prisão, João recebeu a revelação do livro da Bíblia, que começa fazendo uma garantia aberta. Bem-aventurado quem lê esse livro, as palavras dessa profecia. Tudo isso foi dado a homens cuja situação natural eram portas fechadas, mas os céus estavam abertos. Eu não sei quais são suas portas fechadas hoje. Hoje, infelizmente, as portas da igreja, endereço, prédio, estão fechadas, mas as portas do céu estão abertas. Não tem endemoniado, político, juiz, ministro, Satanás, que possa impedir o meu Deus de operar. Que estes se arrependam. Que os que estão em nosso meio e não valorizam, valorizem. A presença de Deus é algo maravilhoso.